Olá, seja bem-vindo a mais um Goldcast e esse episódio muito especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nós viemos aqui com uma convidada especial. A gente vai falar sobre alguns desafios do empreendedorismo feminino e como transformar esses desafios em história de sucesso. E nada mais justo que a gente trazer um case de sucesso aqui da RD7. E eu quero apresentar a vocês, ela vai se apresentar melhor, mas eu quero apresentar a Rafane Carvalho, maquiadora já conhecida por aqui. Fala aí, Rafane, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Com quantos anos você começou, quantos anos você tem agora e como foi esse caminho, essa jornada até aqui? Olá, eu sou a Rafane, ela já falou. Eu sou maquiadora profissional, já tem 4 anos. Profissional que eu digo que eu vivo da maquiagem, né? Acredito que a gente se torna profissional quando a gente passa a viver e a ganhar dinheiro com isso. Sim. Então, tem 4 anos que eu vivo da maquiagem, já era formada antes, mas quando eu decidi realmente abrir mão de certas coisas e viver da maquiagem, tem esse tempo. E pra você, assim, é uma dúvida de muita gente, assim, que migra, né, dessa, como você falou, migrei, de repente eu comecei a viver, né, da maquiagem e é uma decisão que muita gente tem medo, né, de dar um passo, Sim. porque é realmente um passo, no meio que o pessoal fala que é um tiro no escuro, né, que você sai daquela zona de segurança, que na verdade a gente que já tá em um tempo caminhando, a gente sabe que não era muito seguro, né? A gente acha que é uma zona de conforto, de segurança que a gente tem, a CLT. E como assim, essa decisão? Quando que você falou assim, cara, essa é a hora, eu tô pronta pra tomar essa decisão de largar de mão essa falsa segurança que é a CLT e realmente ingressar, né, nessa jornada empreendedora? Eu penso que não teve um momento que eu pensei assim, nossa, agora é o momento certo. Eu acredito que tudo aconteceu para que a decisão fosse tomada, né? Então, eu trabalhava em CLT, já trabalhava no ramo da maquiagem, né? Na perfumaria da Riachuelo. Eu inaugurei praticamente esse novo departamento, né, da empresa. Foi quando eles começaram a implantar a parte de perfume, maquiagem, e aí os supervisores, as gerentes falaram, nossa, tem a sua cara, o departamento, a gente vai te colocar lá, porque eu já era muito apaixonada, eu ia trabalhar toda maquiada, toda penteada, então isso chamou a atenção deles e eu acredito que o fato de eu sempre estar arrumada, apresentável, mesmo sendo num trabalho de CLT, que não tinha, tipo, nada para ser meu, né? Ganhava um salário mínimo, um salário comercial, mas eu sempre fiz questão de dar o meu melhor, sempre, independente de onde eu estivesse. E aí surgiu a oportunidade de ir para a perfumaria, e foi um lugar onde eu cresci muito. Inclusive, minhas primeiras clientes eu consegui por conta de estar, né, na parte da perfumaria. E elas amavam as maquiagens que eu trabalhava e perguntavam se eu fazia. E aí eu consegui conciliar a Riachuelo, né? Tudo Patrocina. com o trabalho de maquiadora, né? E graças a Deus eu sempre fui uma ótima funcionária, eu falo isso com orgulho. É mérito, né? Acredito que quem foi minha líder vai estar assistindo esses stories, a Tami, a Bianca, falo com elas até hoje e elas sempre me falaram que eu fazia além do que me era pago, sabe? E esse é um dos pontos que eu acho que quem trabalha em CLT e quer migrar para o empreendedorismo tem que ter em mente. A gente não tem que só focar no nosso, né? Enquanto a gente está no que é do outro, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que plantar coisas boas lá para que a gente possa colher coisas boas depois no nosso. Isso é muito bacana que você tocou no assunto, 2 assuntos assim que são pilares, a gente sempre fala sobre isso, né? Até mesmo na consultoria,
que é sobre o posicionamento, que você já se posicionava como alguém de sucesso, que é você ter a atitude de alguém que realmente faz a diferença, né, na vida de outra pessoa. Você já trabalhava a sua imagem antes e você já se portava como alguém que era dono do seu negócio, Sim. né? Você aproveitou a oportunidade ali que você tinha para fazer um network porque já estava no seu nicho, né? Isso é muito Sim. interessante, porque as pessoas às vezes esperam assim, poxa, eu não tenho cliente, se eu sair, eu não vou ter ali o meu ganha-pão, que é o salário todo mês na conta, e aí como que eu vou ficar sem salário, sem cliente, como que eu vou prospectar? E ali mesmo, naquele meio, você já prospectava, né? Isso é muito interessante, que é você fazer da onde você está a oportunidade, um trampolim, né? Para um próximo passo. Uma ponte, né? Não se acomodar, obviamente, com o que a gente tem no momento, né? Porque eu digo com certeza que quem nasceu para empreender sempre vai se incomodar de estar em um lugar que você é mandado, que você é cobrado, que você tem que fazer o que os outros querem. E isso sempre me incomodou muito, né? De ter que estar no local em horário, ter que sair no horário que é determinado. Obviamente tem gente que ama trabalhar de carteira assinada, mas eu nunca gostei, nunca foi o que eu quis. Nunca se identificou, né? Exatamente, nunca quis como carreira. Tive oportunidades, mas não quis, né? Até porque, assim, você tava, se a gente parar pra pensar, né, você não estava, assim, trabalhando num lugar onde você não tinha projeção de crescimento. Na verdade, você tinha até um plano de carreira, né? Então, isso é muito interessante porque muita gente pensa nisso. Poxa, se eu tô num lugar que vai me dar a oportunidade de crescer minha carreira, se eu sair, eu não conseguir alavancar o meu negócio, né? Então, assim, é uma zona de desconforto, né? Total. Mas o que você tocou é muito, muito interessante da gente ressaltar, que você já tinha uma visão de futuro, né? Você tinha uma visão de que, cara, eu quero empreender o que eu sonho, é para isso que eu nasci. E aí a gente entra no ponto que eu citei até lá no início na chamada, que é sobre o desafio, né? Queria agora entrar nesse assunto dos desafios, porque as pessoas falam assim, beleza, você falou assim, eu não tenho aquele horário, o horário da carteira assinada, de bater ponto, mas em compensação você tem que ter muito mais disciplina para ter um negócio. Né? E aí eu quero que você me conte um pouco desses desafios que você tem enfrentado ao longo dessa jornada, como tem sido para você desde lá do começo, quando você saiu e você falou, e agora? Né? Até onde você tá hoje? Então, a história de como eu saí choca algumas pessoas, né? Porque pandemia. Entrou a pandemia, os shoppings fecharam, né? Em março, 16 de março, eu lembro. Você teve um desafio a mais aí, né? 16 de março, todos os shoppings fecharam, foi decreto. Vai ficar fechado 15 dias. Passou 15 dias, vai ser mais 15 dias. E aí, quando eu me deparei, a gente já estava em casa 3 meses. Só que quando eu vi que não iria reabrir tão cedo, né? Porque no início a gente não tinha certeza de nada. Usa máscara, não usa máscara, sai de casa, não sai de casa. E ficou esse ponto de interrogação. E aí quando eu vi que eu já tava um mês em casa, falei, cara, não vai voltar agora. Né? Tomou uma proporção muito grande, tem vacina, não tem vacina, e nem cogitavam aí da ideia de começar a fazer teste, né? Enfim. E aí eu comecei a investir no meu Instagram. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô em casa, então eu vou ver qual é do negócio, né? Comecei a dar dicas de automaquiagem no Instagram, tutorial, toda semana eu dava uma aula grátis no Instagram para as pessoas, e não tinha conhecimento nenhum sobre o Instagram, né? A gente tá há muito tempo juntos, né? Eu tô há muito tempo com vocês, mas essa questão de trabalhar profissionalmente, né? Eu não tinha ideia, né? Então eu comecei a fazer o que eu via outras pessoas fazendo, né? Outras pessoas que eu admirava, maquiadoras de fora do Brasil, até do Brasil.
mas eu coloquei a minha cara no negócio, né? Eu sempre gostei de uma maquiagem mais leve, mais elegante, então sempre trouxe isso. Imprimiu a sua personalidade, né? Sim, desde o início, né? Não tinha o entendimento, mas eu fiz inconscientemente. Aham. E aí comecei a dar tutorial, a fazer tutorial, a dar dica de automaquiagem, como aplicar blush, como aplicar batom. E aí fiquei nessa, tipo, uns 15 dias, começou a gente me perguntar se eu dava curso online. Eu falei, caraca, como que dá curso online? E muita gente começou a procurar. Nunca tinha feito isso. Tinha Nunca. acabado de sair do CLT. Aí, até falei com o Thiago, meu marido, né, pra quem não sabe. Falei, amor, tô me procurando pra dar o curso de automaquiagem, como que eu faço? Ele, vende, abre turma e faz no Zoom, ao vivo. Aham. Abri, botei lá que ia dar o curso de automaquiagem online, ao vivo e tal. Comecei a vender por R$15. Uau. Tava dando, né? R$15. Só que, tipo, as turmas tinham 10 pessoas e quase todos os dias da semana tinha turma. Então, entendeu? Então, se a gente botar aí por turma aí R$15, você aí já tava, em uma turma você já tava ganhando quantos dias aí seu de trabalho no CLT pra trabalhar muito mais? R$38 por dia, entendeu? Então eu falei... E da sua casa, né? Trabalhando da sua casa. Exatamente. Eu falei, caraca, tá dando certo. Uhum. E aí comecei, né? Não parei. Isso sem estratégia de precificação? Nenhuma. R$15. Quem vende um curso por R$15? Mas era assim, durava 2h30, então fazia um lado um estilo de maquiagem, outro lado outro estilo. Você viu, na verdade, naquele momento de dificuldade, né, de incerteza, você viu uma oportunidade. E as pessoas estavam muito sem norte, né? As pessoas estavam muito perdidas, com medo. Então eu vi que aquilo foi um escape, né, para elas. Então... E aí em junho voltou, né? Minha gerente me ligou, vou precisar que você volte amanhã e tal. Eu chorei, mas eu chorei tanto. Chorei igual aquela crise existencial, né? Eu não quero voltar, tá dando tudo certo, eu não quero. E aí, novamente, o Thiago virou pra mim e falou assim, amor, coloca diante de Deus, o que tiver de ser vai ser. Vai, não reclama, agradece. E aí voltei no dia seguinte, não parava de chorar, não conseguia. As meninas da perfumaria até falavam, você tá chorando por quê? Eu não quero ficar aqui. Só que eu já tinha pedido a gerente pra me mandar embora, né? Isso em janeiro, antes da pandemia. E aí voltei, fiquei uma semana trabalhando, peguei Covid. Tudo cooperando, né? Peguei Covid, a gente não podia trabalhar positivado, então fiquei 17 dias até negativar. E aí eu lembro que... Foi aquela comemoração, nunca comemorei tanto de pegar um resfriado na vida. Aí, foi bem no início, né? Foram sintomas bem leves, graças a Deus. E aí, num domingo, era o último dia de atestado. Na segunda-feira eu voltei. Só que eu lembro de no domingo ter orado, né? Eu falei com o Senhor, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Se for pra eu sair, que seja, mas se for pra continuar, me dá força, né? Porque é uma decisão assim, depois, pra voltar atrás é muito mais complexo, né? E na segunda-feira minha gerente me viu e falou, Rafa, eu preciso que você venha amanhã. Eu falei, mas amanhã é minha folga. Aí ela, não, mas eu preciso que você venha. Eu falei, tá bom, fui na terça-feira, cheguei, trabalhei, eu pegava de manhã, né? E só via anunciando gente na gerência e fulano descia de mochila e ia embora. Eu falei, caraca, tá acontecendo alguma coisa nessa loja. Almocei, tirei meu horário de almoço, voltei do almoço, me anunciaram na gerência. Aí a gerente virou pra mim e falou, Rafane, seu nome tá na lista de corte, a gente vai te mandar embora. Detalhe que você era uma pessoa super bem reconhecida na empresa, né? Então, assim, não era uma incompetência, né? Até chegou a falar, não era o que eu queria, mas, né? Sim. A gente tá precisando fazer cortes, enfim. E eu lembro que eu era a única doida que comemorou, né? Porque todo mundo tava saindo triste. No meio da loja, eu... Vem me buscar, me mandaram embora. Só que, tipo assim... Traz champanhe. Só que, tipo assim, eu não
como eu falei, não teve um momento certo que eu senti, tem que ser agora. Eu acho que quando é pra ser, você sente paz. Sim. Eu Vai não senti convergindo, medo. né? Eu não senti medo do que ia ser, sabe? Aham. Eu simplesmente fui. E aí eu não parei, eu fui mandada embora e continuei fazendo o que eu tava fazendo. Aí liberaram, né? Algumas restrições foram liberadas. Comecei a dar curso presencial de automaquiagem, né? Então, tipo, de R$ 15 eu tava cobrando 80 por um curso presencial. Subiu aí um pouco. E tive muitas alunas de automaquiagem. Eu amava, né? Era uma área que eu gostava muito. E a área de entrada, que eu vi que era a minha chance de iniciar, né? Na carreira de ser maquiadora. Foi bem agitado, mas como você perguntou, né? Em qual momento? Não existe um momento. Eu sinto que não é um momento. Você só tem que, obviamente, deixar o medo de lado, né? E sentir paz. Isso é muito bacana falar que às vezes as pessoas esperam o momento certo, ideal, né? E é justamente isso. O empreender não existe um momento ideal. Existe você criar a oportunidade. Sim. E você criou oportunidade no meio de uma dificuldade. Né? Você encontrar o grande lance do empreendedorismo é você encontrar oportunidade num momento talvez ou de escassez ou uma necessidade que você sente, como você sentiu na pandemia, que as pessoas precisavam se ocupar de algo, porque a maquiagem, né, você mesmo fala, vai além de simplesmente do embelezamento, né? É algo que é muito mais profundo, mexe com autoestima, ela reflete a sua imagem, seu posicionamento. Então, assim, você conseguiu compreender uma necessidade, uma oportunidade, né, no meio dessa necessidade. E isso é muito bacana. O desafio sempre tem, né, porque você não tem um lugar que você fale 100% seguro. Você sempre vai ter Pelo contrário, né? Acho que quem empreende tá sempre ali É uma montanha-russa de emoção, né? Porque, igual eu falei, né? Não tem horário. Sim. Mas tem dias que a gente acaba trabalhando muito mais do que quem tá no CLT, né? Sem quem dúvida. Tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, a gente tem que ter disciplina, porque senão não dá certo. A cabeça está sempre pensando, porque a gente tem que estar na inovação, sempre tem que estar ligado na tendência, principalmente você que trabalha no mundo da moda. Então, assim, é tudo muito tendência, né? Você sempre tem que estar ligado, antenado para o que tá vindo de fora, né? Semana de moda, às vezes as pessoas não entendem que não é só a roupa, né? Não, é a tudo. Maquiagem, o cabelo, tudo que é feito lá fora ditam as tendências que vão chegar, né? Principalmente no Brasil, por exemplo. Lá na Fashion Week, né, da vida. Então todas as modelos estão com maquiagens prata. A gente sabe que o prata vai ser tendência. Uma hora ele vai chegar na maquiagem social, entendeu? Sim. Então tem que estar ligado em tudo, realmente. No que acontece, no que deixa de acontecer. E é a mesma coisa na vida empreendedora, né? Que a gente tem que estar sempre ligado nas tendências, o que o mercado tá pedindo. Sim. Como você falou, você entrou no digital sem ter muita noção. Mas ali você vai entendendo como que funciona, né? E como que isso influencia até na escolha da pessoa. Quem vai ser, porque existe... É um mercado competitivo. Você pode falar melhor do que ninguém, né? Você entrou ali, você não era maquiadora antes, você já começou praticamente no digital. Então, assim, é mais um desafio, é você se adaptar a um mercado novo, né? Porque foi um mercado, o digital cresceu demais na pandemia, então, assim, tudo muito novo, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, então, além de você estar ali como um explorador, você ainda tem que mostrar que você tem autoridade ali, né? E eu não sei você, mas nesse universo principalmente feminino é muito complicado você ganhar mercado, porque não só porque em relação à competitividade, mas em relação a você realmente se colocar como um profissional
né, e mostrar autoridade naquilo que você faz, né? Principalmente no digital, a gente tinha muito o universo masculino. Sim. E aí a gente vê o empreendedorismo feminino numa crescente absurda. No ramo da beleza, a gente vê aí estética, né, sobrancelha, que a gente viu Cílios, né? e aí é um mercado onde a gente vê que tem uma projeção, existe aí um mercado inexplorado ainda muito grande, mas também existe um mercado muito competitivo, Sim. né? Fala pra gente como se destacar, como que você fez pra você mostrar esse diferencial mesmo nesse mercado tão competitivo. A questão do diferencial, de você se mostrar como referência para as pessoas, tá muito atrelado ao que a gente foca, né? Como eu falei, no início eu dava muita dica de automaquiagem, mas com o tempo eu percebi que com os cursos que eu fazia, né, com as especializações, a automaquiagem já não era mais o meu foco, não era onde eu queria estar para sempre. Eu entendi que a automaquiagem foi o start. Foi um caminho, né? Não digo que maquiador que dá curso de automaquiagem seja inferior, né? Tem gente que ama, mas eu percebi que aquilo serviu como ponte realmente, né? O que eu amo realmente é estar maquiando pessoas e ensinando para outras maquiadoras. Então eu percebi que eu precisava focar nisso. E você já tinha uma validação, né? Que Sim. clientes que já estavam ali, já estavam apaixonadas pelo teu produto, né? E aí você usou isso como um diferencial também, Sim. que é você já ser autoridade em algo ali, né? Sim. E comecei a me aprofundar mais, não só em técnicas, mas no que tá por trás da maquiagem. Eu nunca me conformei com faz essa técnica nesse olho porque vai dar certo. Eu sempre me perguntava o porquê das coisas. Então, por que eu tenho que fazer delineado gatinho nesse olho? Por que eu tenho que fazer esse contorno nesse rosto? Sabe? Sim. Isso sempre me incomodou porque as pessoas, na maioria dos cursos que eu fiz, nunca me falaram o porquê. Simplesmente faziam essa técnica para esse olho, para esse rosto e pronto. E aí eu fui atrás do diferente, do visagismo. Descobri o visagismo e falei, cara, é isso. Ninguém fala sobre visagismo, ninguém sabe o que é visagismo. As pessoas não se preocupam em explorar mais o que está por trás realmente da técnica, sabe? E o visagismo é a ciência, né, do rosto, o estudo do rosto. Então, o visagismo me levou para onde eu tô hoje. Que as pessoas viram esse diferencial, as clientes, alunas. Porque sempre, na verdade, foi seu intuito foi ressaltar a beleza, né? A beleza real, né? Eu sempre fugi do que tira a naturalidade da mulher. Eu acho que a mulher ela tem que se reconhecer da forma que ela é e ver que ela é bonita do jeito que ela é. Então, ensinar para ela o que ela pode fazer, né? Poxa, tem o olho caidinho, mas com a maquiagem tem como resolver. Sim. Sabe? Tem o nariz um pouco torto, com a maquiagem tem como resolver. Com o visagismo, Sim. né? Então, quando eu comecei a falar sobre visagismo, né, no meu Instagram, para clientes, começaram a outras maquiadoras já profissionais me procurarem. Cara, eu preciso disso. Então você não só conquistou ali esses clientes, como você já se colocou em outro nível ali no mundo já dos profissionais, né? E vou te falar que teve estratégia? Não. Foi no feeling. Não teve. Tipo, isso foi 1 ano depois, mais ou menos, de eu sair da CLT. Recente. E a questão é que eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Eu sempre vou na cara e na coragem, entendeu? E isso eu acho que me leva mais rápido pro meu objetivo. Isso é muito legal porque se a gente para pra pensar, né, o que às vezes a pessoa fica assim, poxa, eu perdi o time, mas porque muita gente se prende exatamente nisso, assim, poxa, eu preciso me aprimorar até que eu seja
faça perfeito aquilo. E o que você falou é isso, é a intensidade. Aí você fala assim, cara, eu vou meter a cara, vou fazer, e no caminho a gente vai se aprimorando. Exatamente. Então tem gente que, pô, tá ali estagnado, pessoas que começaram muito antes de você e começaram a falar de visagismo agora, enquanto você já tem um know-how já bem... tanto que você já trabalha com Coloração pessoal, que foi outra especialização que eu fiz. Fiz o visagismo, né? E eu pensei assim, agora eu preciso entender mais sobre cor. Então, quais são as cores que vão deixar a minha cliente mais bonita? Quais são as cores que vão valorizar melhor a beleza dela? E fui pro ramo da coloração pessoal. Isso complementa, né? Complementa, uma coisa complementa a outra. Eu costumo dizer que a técnica é vazia se não tiver a teoria. E a teoria é vazia se não tiver a técnica. Então, não adianta eu ser a maquiadora mais top no esfumado, faço um esfumado com 5 cores. Ok. Mas se eu não entendo sobre o rosto da minha cliente, sobre quais cores vão ficar melhor nela, a maquiagem vai ficar horrível. É a mesma coisa de você pegar, você me dá botar na minha mão um produto importado que vai ficar uma porcaria. Sim. Né? É a mesma coisa de você pegar um cara que... vamos falar uma mulher, né? A gente tá falando de empreendedorismo feminino. Você pegar uma mulher que ela é ótima com cílio. Aí você fala assim, mas eu quero que você faça um penteado no meu cabelo. Né? Você, assim, usar, às vezes, o melhor produto, mas sem a técnica é a mesma coisa, vice-versa, né? É um combinado, eu uso o melhor que eu tenho, né? E aplico da melhor forma, né? E hoje eu vejo isso, que existe muita gente querendo usar uma coisa, mas sem se aprofundar em outra. E aí a gente vê várias questões, vários erros, né? Muitas maquiadoras que fazem curso comigo, que estão iniciando, que vêm inseguras, sem confiança, já fizeram cursos, mas assim, o curso não ensina a vivência da maquiagem, dia a sabe? dia, né? O dia a dia. Então, uma coisa que eu sempre falo, enquanto eu puder atender, eu vou atender, porque não vejo sentido em dar curso sem atender, sem saber o que a cliente pensa, sem saber o que a cliente deseja, para passar isso para as alunas, né? E atender também é a minha paixão, eu amo estar em contato com os clientes. Então, fui pro nicho realmente mais de noivas, porque eu sempre amei o mercado de noivas, mas ainda faço maquiagem social. Só que essa vivência de atendimento me deu autoridade para falar com as minhas alunas, olha, se você continuar fazendo isso não vai dar certo, faz isso que vai dar certo. Todas ouvem? Não. Mas quem ouve, eu vejo que decola, sabe? Tem várias alunas que deram muito certo, que estão dando muito certo, já atendem clientes. Então, a minha visão sobre ser mentora de maquiadoras não é simplesmente chegar para elas, né? Falar que hoje eu tenho um estúdio muito bonito, muito grande, e não dizer para elas que não é fácil. Entendeu? Sim. Então eu vejo muita gente vendendo facilidade. Sim. Mas não diz para as pessoas que, cara, olha, se tu fizer isso, vai demorar mais, se tu fizer isso, vai dar mais certo. É aquela história, né? Eu fico feliz com o teu sucesso se ele for menor do que o meu, né? E hoje a gente vê no ramo, igual como a gente estava falando dessa questão de ter disputa, né? É um ramo, o ramo da beleza no geral, mas eu vejo muito com maquiadoras. É um ramo que as pessoas, tipo, não querem te ver melhor que elas realmente. Tem muita vaidade, né? Muita. E não querem, por exemplo, criar um grupo, sabe, pra te ajudar. Apoio. Pô, cara, tô com um cliente pro tal dia, não tenho data. Você pode? Não tem isso, sabe? Isso é muito interessante, essa questão de celebrar a conquista, né?
E essa rede de apoio, as pessoas não sabem o quanto isso ajuda o mercado a crescer. Sim. Né? Então, assim, às vezes você acha assim, porque se eu fizer isso eu vou perder cliente, mas não. Você acaba fazendo que o mercado ele fique mais aquecido, Sim. né? Quando você tem mais gente falando a respeito, você tem mais procura, né? Aumenta a sua demanda também. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, e você tocou nesse aspecto, e assim, já a gente tá chegando já no encerramento, né, desse episódio, mas a gente não poderia deixar de falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da conquista, de mostrar o caminho das pedras, né, de mostrar um caminho, assim, que a gente conversa muito sobre isso, né, que você pode sim, é muito bom quando você aprende com seus erros, mas você aprender com o erro do outro te poupa muita frustração. Sim, com certeza. Então, assim, fala em relação a isso, como você vê essa questão do mercado, como você vê em relação a esse nicho da beleza, principalmente, né, que é um nicho muito feminino. A gente tem homens também que trabalham nessa área, profissionais excelentes, mas a gente vê ele é primordialmente feminino, né? A maioria. Na sua maioria, ela é feminina, essa área da beleza. Fala um pouco sobre isso, como você vê essa projeção do mercado, como isso muda o cenário. Conta um pouco sobre a sua atuação. O ramo da beleza eu vejo como um ramo que ainda vai crescer muito, né? Hoje a gente, obviamente, tem muito mais procura, muito mais eventos, né? As pessoas estão cada vez, principalmente as mulheres, mais preocupadas com a estética, né? Estão mais vaidosas. Então, eu acho que é um ramo que ainda vai crescer muito. Não vejo um fim para ele. Vejo mudanças, mas não vejo um fim. E quem acompanhar, né, tudo que acontece no mundo vai crescer junto com ele. Né, uma coisa que eu sempre falo com as minhas alunas: estejam sempre atentas, porque se a gente dormir, outro vem e passa por cima. Então é um mercado que a gente tem que estar sempre em constante ativação, sabe? Tem que estar sempre querendo, mostrando, estando presente realmente, né? Fazendo essas conexões, né? Sim. Então, hoje eu tenho esse grupo de apoio com meninas que foram minhas alunas, né? Então, elas acabam sendo da minha equipe. E eu tô sempre incentivando isso. Isso é muito legal, né? Você acaba ajudando, realmente fazendo um trampolim, né, para outras profissionais. Sim. E se as pessoas entendessem o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença na vida de outras pessoas, conta pra gente como que é essa história, essa sua relação com as suas alunas, né? Sempre tenho um relacionamento bem de amiga com elas, né? Sempre sou muito sincera, quando tem que puxar a orelha eu puxo. Mas tem alunas que estão sempre me pedindo conselho. Obviamente, eu faço uma seleção. Então, hoje a minha equipe conta com 4 maquiadoras, né? Olha. 2 penteadistas. E só para o pessoal ter noção do que a gente está falando, fala quantos anos você está na maquiagem. Porque a gente falou aí do seu começo. Quanto tempo que você tem? 4 anos que eu sou formada, mas que eu saí da CLT vai fazer 3 anos ainda. Então, nesse espaço de 3 anos, você já conta com uma equipe de 4 maquiadoras. Sim, que foram minhas alunas. Por conta do meu método, né? Eu sempre prezo que elas tenham o visagismo e a colorimetria como base do atendimento. Então, eu sempre vejo isso. Como ela está se destacando, quanto ela quer, entendeu? E aí eu chamo para perto. Então, ter esse contato com as alunas, o pós-curso, a mentoria pós-curso, é uma área que eu acho que ainda está escassa, né? Como eu falei, não é só formar e jogar no mundo, vai ser feliz. Já recebi, como eu falei também, diversas alunas que se formaram, mas não tinham confiança no atendimento, não sabiam como começar o atendimento, não sabiam quanto cobrar. O bastidor, né? Que ninguém Exatamente. ensina. Então,
É muito fácil ensinar técnica, mas tu ensinar a pessoa a realmente se lançar no mercado, as pessoas não querem, entendeu? Talvez até por um medo, né, dessa competitividade, né? Sendo que o mercado tá aí, tem lugar para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente tá numa região que pipoca casamento, pipoca madrinha. Obviamente tem regiões que vão ter mais formandas, né? Por exemplo, cidades que têm universidade. A gente não tem. Sim. Né? E é entender isso, né? É a importância de você estudar o mercado, de você não só ser bom naquilo que você realmente faz como profissional, mas você aprender sobre empreendedorismo, né? Porque vai além de uma boa maquiagem, vai além de um bom atendimento, tudo que tá por trás disso que vai fazer a diferença, vai te fazer destacar no mercado, né? E entender isso que você falou, né? O que a minha região tem? Sim. Pô, nossa região tem muito casamento, muita madrinha, muitos ensaios fotográficos. Eu vou me especializar em alguma dessas áreas. Você é especialista em madrinha? Ok. Vai ser a melhor maquiadora de madrinhas que a região vai ter, sabe? Definir o nicho, né? É muito importante, porque outro erro que eu observo muito é de pessoas, né, até alunas que chegam perdidas. Ah, mas eu vou dar uma maquiagem, eu vou fazer maquiagem de novo. Eu falo, calma, para e respira. Você precisa focar no que você vai fazer, porque o seu cliente não vai entender o que você está falando. Se um dia você fala de automaquiagem, outro dia você fala de curso profissional, outro dia você fala de especialização e não sei o quê, outro dia você está falando de noivo, outro dia você está falando de madrinha. Se você está confuso e você deixa as outras pessoas confusas, né? Exatamente. Então, as pessoas têm medo de focar em uma coisa. Né? Hoje, a minha especialidade é o quê? Noivas e formação para maquiadores iniciantes. Faço maquiagem social? Faço, mas se tu entrar no meu Instagram, que você vai ver, a maioria é noiva e dicas para maquiadores. Né? Tenho procura para maquiagem social, mas porque as pessoas entendem, quem faz noiva faz madrinha. Sim. Né? Então, não fica confuso, mas eu não paro para falar para madrinhas. Sim, porque você já também fez uma equipe, né? Então, você Sim. já tem a sua equipe de apoio e isso acaba te possibilitando também focar né, nessa parte de noivas e tudo mais, né? Mas se eu puder, né, deixar uma dica, seja para maquiador, seja para penteadista, seja para extensionista de cílio, design de sobrancelha, foca em um público. Sim. Porque o teu cliente fica perdido e aí quando ele vai lembrar de uma maquiadora, por exemplo, de madrinha, provavelmente ele não vai lembrar de você. Porque você fala de tudo e ele não sabe o que você faz. Essa é a verdade. Quem faz tudo não faz nada, Exatamente. Né? E isso é até importante para qualquer profissional, né? A gente é como um advogado, né? Se eu procuro uma especialidade, eu tenho que saber se aquela pessoa trabalha com aquilo. Eu preciso da área de família e a pessoa fala família criminal, nada conversa. E aí, assim, a gente entender, né, quanto o que a gente fala, o tanto que a gente se expressa, isso pode comunicar tanto aquilo que a gente quer comunicar, quanto pode fazer o inverso, né? Comunicar exatamente o oposto daquilo. Pode afastar o cliente. Então, para resumir esse papo super legal, super produtivo que a gente teve hoje, a gente vai fazer agora um resumão dos tópicos que a gente falou, que foi não ter medo, né? Isso é crucial para qualquer nicho que a gente for seguir. Especialização, ter um diferencial e focar num nicho. Então, assim, acho que isso resume esse papo de hoje. Isso acho que é um compilado, né? Acho que se seguir, foi o que você falou, se seguir o passo a passo, não tem como dar errado. Então, assim, queria realmente te agradecer, Fanny, por você disponibilizar do seu tempo. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida, mas quero realmente te agradecer de coração. Eu sei que isso vai ajudar muitas mulheres. Espero que ajude. Eu tenho certeza, assim, que faz a diferença. Uma coisa que a gente aprende ao longo da jornada é que, às vezes, o que é
pouco pra gente é realmente muito, muito valioso para outra pessoa. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite. Como você falou, né? Eu espero que ajude a muitas mulheres a tirarem dúvidas, né? E se tá com medo, a buscar esse direcionamento de ter paz na decisão. E deixar claro que, assim, uma frase que me segue desde que eu decidi, né, ser maquiadora, é que se você tem um sonho, vai atrás dele, sabe? Corre, não vai andando. Porque Muito bom. se a gente ficar só sentada, esperando o tempo passar, e o sonho vai, e o sonho volta, o sonho vai, e o sonho volta, e a gente tá assim, sentada, procrastinando, esperando, e nada acontece, sabe? Verdade. Porque a vida é feita de escolhas, né? Então a gente tem que escolher, mesmo cansada, mesmo sem vontade. Eu vou falar que todos os dias eu tô super afim? Não. Mas sabe o que eu penso? Cara, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu tinha que estar lá de tal hora a tal hora. Por que pra mim eu não vou? É isso aí. E é isso que me motiva a levantar, a estar aqui, sabe, com um sorriso e com amor, né? Então, não deixe a vida passar e você ficar esperando o sonho acontecer, porque ele não vai acontecer sozinho. Ele não vai correr atrás de você, você que corre atrás dele. E a oportunidade vai para outra pessoa. É isso aí, muito bom. Gente, eu quero agradecer a audiência, você que ficou aqui até o final com a gente. Fico muito feliz da gente poder realmente contribuir de alguma forma com a sua jornada. Deixar um grande beijo. Feliz Dia da Mulher, né, para todas as mulheres que estão agora assistindo a gente. Que a sua jornada seja de muito sucesso e que, assim como a Rafane falou, né, a gente não simplesmente andar atrás dos nossos sonhos, mas correr atrás dos sonhos. Não espere a oportunidade passar, crie a oportunidade para você viver, né, esses sonhos. Um beijo. Clica aqui, já deixa aqui o seu like, coloca aqui o seu comentário. Se você tem uma dúvida, a gente vai te responder e já encaminha esse podcast para mais alguém, né? E vamos espalhar, né, essas informações e fazer o maior número de empreendedoras de sucesso da história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.